Então, o que é que nós temos aí, pessoal? Eu já comentei com vocês, né, que o objetivo básico dessa disciplina aí é executar levantamentos topográficos, mas vamos se ater primeiro à origem aí do nome topografia. A topografia ela deriva aí, né, do grego, em que na hora que a gente pega a etimologia, a origem da palavra, a gente tem a seguinte descrição. Topos significa lugar e graphem significa descrição, né? E aí você, abrasileirando, aportuguesando isso aí, a gente tem o termo topografia. Independente da definição que está aparecendo aí embaixo para vocês, só com a descrição etimológica aí da palavra, a gente já consegue ter uma ideia do que é a topografia. Já que a topografia ela pode ser lida, pode ser descrita, pode ser entendida como a descrição de um lugar, a descrição de um local, uma vez que você utiliza aí técnicas, meios e equipamentos para fazer essa descrição da maneira mais exata possível. E aí, quando a gente pega aí a definição, a gente tem que a topografia ela pode ser definida como um conjunto de técnicas utilizadas para descrever de maneira exata e minuciosa um determinado local. Lembram que eu falei para vocês agorinha, gente? Se eu pedir para cada um de vocês medir o local em que vocês estão agora, eu tenho certeza que cada um de vocês ia utilizar diferentes técnicas aí. Alguns iam conseguir chegar num resultado, talvez certo, outros num resultado nem tão certo assim. Entretanto, com certeza cada um ia tentar usar de um meio diferente para poder fazer o cálculo da área do local que você está. Então, supondo aqui, ó, se você está num local, um cômodo aí qualquer, você precisa calcular a área desse local, talvez alguns aí iam falar assim, não, divide isso aqui em um retângulo, divide isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. E aí eu posso dizer que a área disso aqui vai ser a área do retângulo mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes a área do meu triângulo. Tá errado? Não tá. Mas se você pega uma área grande, que é uma situação comum aí para quem trabalha com levantamentos topográficos na agronomia, você vai ficar o dia inteiro dividindo o terreno em quadrado, retângulo, triângulo, e a chance de dar algum erro no final é muito grande. Mas não deixa de ser uma técnica que você vai utilizar para fazer o seu levantamento. Então, por isso que a definição aqui me diz que a topografia ela consiste como um conjunto de técnicas. Técnicas essas que são mais ou menos precisas, dependendo do equipamento que eu estou utilizando, dependendo do cuidado que eu vou ter para fazer meu levantamento topográfico. E aí diz aqui ainda que esse conjunto de técnicas ele é utilizado para descrever de maneira exata e minuciosa um determinado local. De maneira exata, gente, é porque eu utilizo de técnicas matemáticas para fazer esse cálculo de área aqui, ó. Então, quando eu uso a matemática é uma ciência exata. Então, significa que o meu cálculo ele vai ser o mais exato possível. Minuciosa, porque o meu levantamento ele é detalhado, o mais detalhado possível. Talvez alguns de vocês já tiveram contato aí com plantas, por exemplo, de levantamento de fazendas. Dependendo da planta, não tem lá só qual que é o contorno da fazenda. Você tem lá, além do contorno, aonde que passa o rio. Você tem lá, além do contorno, onde que está localizado a sede, a casa da fazenda.
Você tem lá detalhado aonde que está passando as curvas de nível no terreno, onde que está a área plantada, aonde que tem lá uma instalação, um curral, um galpão que seja. Ou seja, você está detalhando o que existe aqui, ó. Então, quando você detalha as informações, detalhando, você está fazendo um levantamento minucioso, você está fazendo um levantamento o mais detalhado possível. E dentro da topografia a gente faz isso. A gente consegue detalhar as informações do local. O local em que a gente normalmente faz o levantamento topográfico é chamado de poligonal. Vocês vão começando a se acostumar com esses termos, porque a poligonal nada mais é do que a área em que você fez o levantamento. Então, dentro de uma poligonal, você está detalhando todas as informações. Ou seja, você está sendo minucioso de tudo que existe dentro do local em que você fez o levantamento. Ah, mas eu vou fazer um levantamento topográfico apenas para saber qual que é a área, para saber quantos metros quadrados que tem, para saber quantos hectares que tem? Na verdade, não. Na verdade, essa parte de levantamento de área que eu tanto falo aqui com vocês, ela é só uma parte da topografia. Você quer saber, por exemplo, qual que é a declividade do terreno, qual que é o desnível do terreno, quantos metros cúbicos de terra eu preciso escavar, preciso de aterrar para nivelar um terreno, isso também é um levantamento topográfico. Isso também é um levantamento em que você faz de maneira exata e minuciosa o levantamento de um local. E aí a gente vai estar vendo isso. A gente vai estar vendo como descrever, como detalhar, como calcular um determinado local, utilizando aí a topografia, utilizando as técnicas topográficas, os levantamentos topográficos aí, tá bom? Então vamos para uma definição um pouco mais formal. Dentro da definição, agora o que vocês encontram aí nos livros, o objetivo da topografia é executar levantamentos. Isso significa que eu vou obter dados em campo. Então, os levantamentos topográficos eles são feitos em campo. Esses levantamentos eles são feitos basicamente a partir de medições de distâncias, ângulos e desníveis. Tudo que eu faço na topografia, gente, depende disso aqui, ó, de distâncias e ângulos, para ser mais exato. Se eu sei qual é a distância entre dois pontos e eu sei qual que é o ângulo formado entre dois alinhamentos, por exemplo, eu consigo fazer quase que qualquer tipo de levantamento topográfico. Então você tem aqui, ó, um determinado ponto, ponto 1, ponto 2, ponto 3, vamos pôr só 3 aqui para facilitar o desenho. Do 1 para o 2 aqui, ó, você sabe qual é a distância entre esses pontos. Entre o ponto 1 e o ponto 2, você tem o que a gente chama de um alinhamento. E aí, entre o ponto 2 e o ponto 3, você tem aqui uma outra distância e o outro alinhamento. Entre o alinhamento 1,2 e o alinhamento 1,3, você tem um ângulo. Se você sabe esse ângulo e se você sabe essas distâncias aqui, ó, distância e essa distância aqui, você faz qualquer levantamento topográfico. Claro que aqui eu estou sendo bem simplista, porque tem algumas outras informações. Você precisa saber de uma orientação. A orientação nossa aqui sempre está definida em relação ao norte. Então, se você sabe para que direção está o norte, você tem um ângulo de orientação, que nós chamamos ele aí de azimuth, por exemplo. Então, aqui em relação ao norte. E aí você consegue definir as coordenadas de todos os seus pontos topográficos
consegue calcular a área de todos os seus pontos aqui, né? Na verdade, entre os pontos, né? Você não calcula a área de um ponto, e sim a partir deles. Você consegue determinar o desnível do terreno, declividade do terreno, consegue determinar aí as curvas de nível e assim por diante, uma série de outros fatores. Por isso que a gente fala aqui que, de acordo com a definição, nós temos que... Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado para vocês. Nós temos, então, que eu tenho por objetivo executar levantamentos. Esses levantamentos ele tem objetivos básicos, que é determinar o contorno. Contorno, entendam por perímetro, pessoal. Então, qual que é o perímetro de uma área de 500 hectares? Ou de uma área de 5 alqueires aí? Alguns já devem ter ouvido esses termos. O que é um hectare, o que é um alqueiro goiano, um alqueiro paulista, um alqueiro baiano. A gente vai abordar tudo isso. Mas aqui já sendo geral com vocês. Quantos metros lineares tem lá uma fazenda de 100 hectares? Quantos metros lineares tem uma fazenda de 500 hectares? Se eu sair lá da porteira e percorrer todo o contorno dessa área, dessa propriedade, quantos metros tem? É isso que a gente determina na topografia. Além disso, determinar as dimensões. Quando eu digo determinar as dimensões, eu estou falando para determinar a área. Então, contorno eu determino o perímetro, dimensões eu determino a área. Quantos metros quadrados tem, quantos hectares tem, quantos alqueires tem, quantos litros de terra tem. Tudo isso está associado às dimensões. A posição relativa, eu estou me referindo às coordenadas. Além de saber qual é o perímetro, saber qual é a área, eu consigo definir a localização. Ou seja, onde que está localizada aquela determinada fazenda. E tudo isso é feito dentro de uma definição do que a gente chama aí de porção limitada da superfície terrestre. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a topografia ela é limitada. Obviamente deveria ser, porque você faz um levantamento topográfico dentro de uma propriedade, por exemplo. Então ela é limitada aos limites daquela propriedade. Você faz o levantamento topográfico de uma cidade que seja, mas você tem os limites da cidade como o limite da área em que você precisa fazer o levantamento. Beleza, já que é limitado, o que está querendo dizer aí agora que o senhor destaca em vermelho, desconsiderando a curvatura da Terra? Gente, com exceção desse povo aí que fala que a Terra é plana, não julgo, né? Porém não concordo, a Terra não é plana, na minha opinião. A topografia ela considera quase que isso. Para fazer um levantamento topográfico, mesmo você sabendo que a forma da Terra não é plana, você desconsidera a curvatura da Terra e faz um levantamento considerando que o levantamento foi feito sobre um tal de um plano topográfico. Significa que se esses terraplanistas não fossem aí tão radicais, eles estariam quase certos, porque a topografia é feita sobre um plano. Significa que todo levantamento topográfico ele tem um erro associado ao seu levantamento. Então quer dizer que a topografia está errada? Não. Quer dizer que a gente admite que a gente comete algum erro ao fazer um levantamento topográfico. Entretanto, esse erro ele tem que ser o mínimo possível. E aí a gente vai aprender a trabalhar aqui na disciplina com erros, pessoal. Vocês vão ver ao longo aqui da disciplina que a gente trabalha na topografia tentando errar o menos possível. Então, fiz um levantamento topográfico em que eu errei 50 centímetros. Fiz um levantamento topográfico em que eu errei 1 metro. O que é a implicação disso? É diretamente associada a outro nome da disciplina nossa lá. Não falei para vocês que a disciplina chama Topografia e Georreferenciamento?
para fazer um georreferenciamento de imóveis rurais, que eu comentei com vocês no começo, o GEO ele admite um erro máximo do seu levantamento topográfico de 50 centímetros. Isso significa que não interessa se você está medindo um lote de 50 metros quadrados ou se você está medindo uma área de 1.000 hectares, na hora que você faz o levantamento topográfico aqui dessa área, o máximo de erro associado à posição dessa área que você fez o levantamento, ou dando um exemplo mais fácil ainda para vocês entenderem, o máximo que a cerca pode estar deslocada em relação ao que foi medido e ao que está escriturado é no máximo 50 centímetros. Ou seja, eu aceito que eu vou cometer um erro, porque a topografia ela desconsidera essa tal dessa curvatura da Terra. Entretanto, a gente utiliza técnicas e equipamentos para que esse erro seja o menor possível, tá bom? E aí a gente vai trabalhar isso aqui. A gente vai estar trabalhando com erros, minimizando esses erros aí ao longo dos levantamentos, justamente para que isso seja o mínimo possível e não interfira de maneira significativa nos meus resultados. Opa, só um minutinho, porque saiu aqui, gente. Deixa eu voltar. Aí. E aí, o que nós temos, pessoal? Nós temos aí, então, agora, o seguinte, né? Sabendo que a topografia ela trabalha com erro, nós temos a norma. A norma ela deixa pré-estabelecido algumas situações. Primeiro, porque como a gente desconsidera a curvatura da Terra, a gente considera um levantamento topográfico como sendo feito num plano, a topografia é limitada a um raio de 80 km. Isso quer dizer que eu só posso fazer um levantamento topográfico entre dois pontos, no máximo até 80 km. E a gente nunca vai fazer dessa forma, gente. Porque, embora sim os equipamentos topográficos me deem uma visibilidade talvez até maior do que isso, você não consegue medir entre dois pontos uma distância de 80 km. Até porque se você faz uma medida dessa, a chance de você estar cometendo erros é muito maior. Então, se você tem lá um ponto 1, e aí você está lá medindo um terreno, o segundo ponto está lá a 80 km de distância. Isso significa que você poderia apenas fazer uma leitura entre esses dois pontos, desde que a distância, o raio entre esses dois pontos, que a gente chama aí de visadas, seja de no máximo 80 km. Na prática, a gente trabalha aí com visadas, ou seja, com leituras, aí com a distância entre 1 km, 2, estourando aí 4, 5 km entre os pontos, tá? E aí por que a topografia ela é considerada limitada a um raio de 80 km? Justamente para minimizar os erros, pessoal. Porque dentro do que a gente estuda, na verdade a topografia, ela faz parte de uma área de estudo bem maior que a gente chama de geodésia. A geodésia, embora utilize os mesmos equipamentos da topografia, ela não tem essa limitação de distância entre pontos. Você pode medir grandes extensões, entretanto, os cálculos e as fórmulas matemáticas são bem mais complexas. São mais complexas porque elas consideram aquela tal da curvatura da Terra, e por considerar essa curvatura terrestre, você leva em consideração outras variáveis. Enquanto a topografia ela se atém basicamente à matemática e a alguns conceitos trigonométricos, a geodésia, para os cálculos geodésicos, você tem que levar em consideração a forma da Terra, algumas variáveis físicas para fazer um levantamento. Então, enquanto eu poderia fazer o cálculo de uma fazenda medindo apenas distância e ângulo, dentro da geodésia esse cálculo é feito considerando outras variáveis que a tornam mais complexas. E aí nós temos algumas diferenças. A primeira, a topografia ela tem extensões limitadas e a geodésia ela tem grandes extensões, ou seja, ela é ilimitada.
Em termos de representações gráficas, desenhos, pessoal, quando eu digo representação gráfica, a topografia ela é representada na forma de plantas. Isso está diretamente associado à escala, né? E aí, quando vocês estiverem vendo lá o desenho, a professora vai abordar bem isso com vocês. Mas dependendo da escala que eu utilizo, eu consigo ter um maior detalhamento das informações que foram levantadas ou um menor detalhamento. Então, escala grande, escala pequena, eu tenho um maior ou menor detalhamento. E aí, outra consideração, que isso aqui é importantíssimo, é que a topografia não considera a curvatura da Terra, ou seja, considera como sendo um plano, e a geodésia ela considera a curvatura da Terra. Significa que o levantamento geodésico utiliza variáveis um pouco mais complexas para fazer os levantamentos, para calcular uma área, para calcular uma declividade, para calcular um desnível, tá? Gente, todos os slides aí das minhas aulas eu também disponibilizo para vocês, tá? Então, não se preocupem que isso aí também vai estar disponível, esse conteúdo. Embora a gente utilize pouco slide aqui na topografia, mas vai estar todos aí disponíveis para vocês. E aí nós chegamos ao ponto que eu queria chegar hoje aqui com vocês, né? Como que nós dividimos a topografia, como que ela funciona? Basicamente, a topografia ela é separada em duas áreas, né? A parte da topometria e a parte da topologia. Toda a parte de executar levantamentos topográficos, ir lá a campo, medir distância, medir ângulos, ou seja, toda a parte de campo e de cálculos a gente chama de topometria, que é responsável pela execução dos levantamentos. Já o que a gente chama de topologia está associado à representação gráfica desses levantamentos em si. Principalmente, pessoal, quando a gente trabalha essa execução, essa representação, esses desenhos do terreno. A representação diária ela é mais simples, mas a representação do relevo ela tem que seguir uma série de regras. Alguns já devem ter ouvido falar sobre curva de nível, outros já devem ter ouvido falar sobre declividade. Todo mundo já ouviu falar de desnível, ou seja, a diferença de nível de altura entre um ponto e outro. Eu tenho uma série de regras que eu tenho que seguir para representar o nível do terreno, para representar o relevo. E isso é estudado na topologia, as regras de representação da superfície, tá? Ainda na topometria, nós separamos ela aí em planimetria, altimetria e planialtimetria. Gente, quando eu falo planimetria, eu estou falando para vocês, resumindo isso aqui em uma única aula, eu estou falando sobre os levantamentos de área. Então, qual é a área lá do Clube do Laço? Qual é a área aí da casa de vocês? Quantos metros quadrados que tem? O estudo da área, ele ainda se divide em outros estudos, né? Que é o perímetro ou contorno. Vamos ver se vai caber aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Perímetro. Gente, desculpem a letra aí, mas... E ainda o estudo da posição. Então, posição. Ou do que nós chamamos aí de coordenadas, né? Vou simplificar aqui. Então, se eu quero saber quantos hectares tem, quantos metros quadrados tem, quantos alqueires de terra tem, quantos litros de terra tem, eu estou fazendo um levantamento planimétrico, ou eu estou estudando a planimetria. Agora, se eu quero saber do relevo, ou seja, da superfície,
da declividade, do desnível do terreno, eu estou fazendo um levantamento altimétrico, ou seja, eu estou fazendo a altimetria. E aí, se eu quero fazer um levantamento completo, eu preciso medir um terreno, preciso marcar a curva de nível, eu preciso nivelar o terreno para a construção de um galpão, preciso construir uma estrada. Ou seja, eu preciso saber a área, desnível, relevo, declividade, tudo sobre aquele local. Eu estou fazendo um levantamento planialtimétrico, ou eu estou fazendo a planialtimetria, que é a junção da planimetria mais altimetria, ou seja, é a junção do levantamento que quer saber da área, mas ele também quer saber do relevo. Por isso é chamado levantamento planialtimétrico. Por isso que é chamado de planialtimetria. Como que a gente vai trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar na primeira VA e parte da segunda VA, planimetria. Vamos trabalhar o restante da segunda VA, a altimetria, e a terceira VA, altimetria e planialtimetria. Então, nós temos diversos métodos, nós temos diversas técnicas. A gente não consegue abordar todos aqui. A gente vai abordar os principais e os mais utilizados aí para fazer os nossos levantamentos topográficos, tá? Vamos ver aqui as definições. Deixa eu apagar, senão vocês não conseguem enxergar aí, né? Então eu tenho aqui, ó. Só um minutinho. Aí. Olha lá. Por definição, o que é a topometria? Por definição, o que é a topologia? Então nós temos que a topometria estuda os processos clássicos de medições de distâncias, ângulos e desnível para determinar, ficou junto aqui, mas está separado, tá, gente? A determinação de posições relativas, ou seja, das coordenadas. A topologia estuda as formas da superfície, né, e as formas de representação delas aí. Só para a gente encerrar, deixa eu mostrar para vocês os exemplos aí do que são topometria, o que são topologias, o que é planimetria, altimetria e planialtimetria. Olha lá. Depois que você faz o levantamento topográfico de uma determinada superfície, você tem que fazer a representação gráfica dela. O que vocês estão enxergando aqui embaixo são as curvas de nível. Cada curva de nível, cada linha dessa aqui que vocês estão vendo, está representando uma cota no terreno, ou seja, está representando uma determinada altura no terreno. Essa região aqui, ó, como vocês conseguem ver, é uma região que a declividade ela é bem acentuada, ó lá. É uma região bem íngreme. E essa região ela está sendo representada por essas linhas aqui, ó, que estão bem próximas uma das outras. Quando a gente estudar a altimetria, a gente vai ver que curvas de níveis próximas uma da outra indica regiões de declividade mais acentuada, ou seja, o declive ele é bem grande aqui, o desnível do terreno é grande. Regiões em que as curvas estão longe, afastadas uma das outras, indicam regiões em que o terreno ele é mais plano. Então aqui é bem mais plano do que essa região aqui. E aí a topologia ela trata justamente isso, essas regras de representação para facilitar a interpretação do terreno, tá? Já a topometria, vamos ver aqui. Como a topometria ela estuda os processos de medições, os levantamentos topográficos, lembrem que a gente separa a topometria em planimetria, em altimetria e planialtimetria. Isso aqui, ó, é um levantamento topográfico, olha lá, é uma determinada fazenda em que está pequenininho aí para vocês, mas eu tenho todos os pontos aqui medidos, tenho a distância entre os pontos, tenho os ângulos entre os pontos e tenho as coordenadas de todos esses pontos. Com essas informações eu consigo determinar qual é a área, conseguimos determinar qual é a localização desse local aqui. Essa propriedade aqui poderia muito bem estar inserida dentro desse desenho. Porém, aqui eu quero saber como que está o relevo e nesse desenho aqui eu quero saber como que está a área, o contorno do local.
Como eu quero saber a área, é um levantamento planimétrico, ou seja, é a planimetria. E aí você trabalha para me pegar coordenadas, distâncias e ângulos para o cálculo de área e deposição da sua poligonal. Já a altimetria, você não quer saber qual é a área, quantos metros quadrados tem. Na altimetria, você quer saber como que está o terreno, qual é a altura, qual é o desnível, qual é a declividade. E aí, dentro da altimetria, a gente trabalha aí também com a parte da topografia, em que estuda distâncias verticais e ângulos verticais para determinar o desnível do terreno, entre outras informações. E aí a planialtimetria é o levantamento completo. Eu determino as coordenadas, as distâncias, a área do meu talhão, mas eu também determino como que está o relevo, como que está a declividade, como está o desnível aí. E aí por isso é chamado um levantamento planialtimétrico, tá? Eu corri aqui agora no final para vocês para dar tempo de mostrar isso aqui, porque isso é um levantamento topográfico completo, um levantamento planialtimétrico, em que é uma propriedade rural isso aqui, pessoal. Primeira coisa, foi feito um levantamento da área dessa propriedade. Olha lá, volta naquele exemplo lá do começo. Imagina calcular a área disso aqui de uma forma totalmente irregular. Além da área, eu consegui determinar aqui as curvas de nível para ver como que está o terreno aqui. Quais são os locais mais planos, quais são os locais mais declivosos. Além disso, se vocês lembrarem lá da nossa definição no começo da aula, eu falei para vocês que a topografia ela é feita de maneira exata e minuciosa, né? Um levantamento exato e minucioso. Minucioso porque ele é detalhado. Se eu olho com atenção, eu consigo detalhar tudo que tem dentro dessa propriedade. As áreas de vegetação nativa, onde está localizado represas, cursos d'água, onde está passando as estradas, ou seja, eu estou detalhando, sendo minucioso nas informações que estão sendo passadas aí.